Bom, então, meus amores, boa noite. Boa noite. Jesus nos abençoe nesse momento e que a gente possa receber dos amigos espirituais aqui nessa casa a inspiração para poder levar adiante a reflexão que a gente se propôs a fazer nessa noite, que é Jesus, um roteiro de luz, e o Espiritismo como uma receita de vida. Nada melhor do que uma receita de vida, não é? Tendo como base uma receita de luz. E é assim que é o Espiritismo. O cristianismo redivivo. Vem reviver clara, objetiva e muito simples, de acordo com as necessidades nossas. Usando a simplicidade, como o Evangelho foi propagado nos primeiros tempos do cristianismo, né, primitivo, com a simplicidade que Jesus ensinou, trazendo as verdades, iluminando mentes e corações, consolando, explicando o porquê das coisas, sustentando o campo mental, emocional e moral das pessoas daquele momento lá. Vamos fazer rapidinho uma pequena viagem no tempo, quando alguns irmãos aqui no globo foram trazidos de uma estrela distante, Capela, segundo Emmanuel, alguns milhões de espíritos foram trazidos para cá. E Jesus se reuniu com todos eles, recebendo-os à luz do seu reino de amor e de justiça, toda aquela turma de sofredores, e dizendo a eles que eles tivessem força, que eles tivessem fé, que eles pudessem trabalhar com afinco, porque de futuro eles estariam recebendo por todo o sacrifício e o trabalho realizado, e que mais tarde também ele viria. Então Jesus faz essa promessa lá para todos aqueles sofredores que viriam para cá, para o planeta ainda numa certa condição de primitividade, onde eles aqui pudessem usar da sua inteligência, do seu potencial, do seu conhecimento adquirido lá, para alavancar o progresso desse planeta, para nos ajudar a crescer material, intelectual, espiritualmente também. É assim que Jesus oportuniza as pessoas a se redimirem de seus próprios erros, dos seus fracassos, dando-lhe uma nova oportunidade de trabalho. A redenção se dá pelo trabalho. A redenção de nossos espíritos se dá através do trabalho. Então é assim que a misericórdia divina funciona, e essa é a pedagogia do Mestre Jesus. A metodologia usada é a oportunidade, é o trabalho, é a canalização da energia das pessoas para o bem, para a construção de algo que seja bom para ele e coletivamente também. Muito bem. Nessa viagem, vamos avançar um pouco, estava na hora de cumprir-se também uma promessa. A humanidade precisava de um roteiro de luz. Lembra? Abrigou os necessitados, os degredados aqui, que não só de Capela, mas vieram de outros orbes também. Espíritos na infância espiritual, necessitados de direcionamento, de todo tipo de apoio. Então vem de lá aqueles outros que traziam a experiência consigo para alavancar materialmente o globo, o seu potencial de trabalho, a sua criatividade, tudo o que haviam desenvolvido em seus espíritos, porque isso, o aprendizado não se perde jamais. Viriam, mas teria que haver um roteiro de luz, um projeto maior, para que as pessoas não se perdessem aí nas noites, dessa caminhada evolutiva, Então,
foi o período de ele ver. Foi quando Jesus chega ao planeta. E no dizer de Emmanuel, o planeta Terra nunca mais foi o mesmo depois que Jesus nasceu. Todo o orbe sofreu modificações. A natureza tornou-se vibrante. Tudo se embelezou. E as pessoas ganharam mais esperança. Os corações foram mais confortados. O Velho Testamento traz as mensagens lá do anúncio desse Messias prometido, desse Espírito que viria trazer luz para iluminar as trevas à noite da terra, e também viria trazendo a verdade, porque Jesus foi o maior intérprete das verdades do Pai. Ele ouviu diretamente do Pai tudo aquilo que haveria de ser, porque tudo aquilo que foi feito, que é feito e que continuará sendo feito para não só o nosso planeta, mas todos os órgãos que abrigam espíritos em desenvolvimento, que é chegar ao nível máximo da perfeição, tudo isso é a pedido de Deus, é a contento de Deus, com a permissão de Deus, e tudo com a criação de Deus. Nós não podemos perder isso de vista de jeito nenhum. Então Jesus veio na simplicidade, e dizendo para todos que encontravam no caminho, já é hora de seguir. E ele indicou o caminho. E disse também que esse caminho seria tortuoso, cheio de pedregulhos, de espinhos pelo caminho. Esses pedregulhos, esses espinhos são as dificuldades que a gente enfrenta na caminhada. São as críticas, é a indiferença, é a dificuldade orgânica, é a dificuldade material que muitas vezes nós precisamos de vencer. São as dificuldades internas que são as maiores, porque os entraves maiores para a nossa caminhada estão dentro de cada um de nós e não no exterior. Precisamos de uma força enorme, uma boa vontade incrível para a gente poder continuar seguindo na caminhada, sendo os artífices da nossa imortalidade, construindo em nós pensamentos novos, vibrando em outras faixas mais avançadas, mudando a nossa posição de vez em quando na vida, para que a gente dê valor às coisas e para que a gente possa entender o modo com que o outro também enxerga na posição dele. Então, Jesus trouxe aí vários ensinamentos para todos nós, meus irmãos? E quando viu, em muitos momentos, que o medo assolava os corações, ele não perdeu a oportunidade de dar o seu ensinamento. E nos fez ver, nos fez olhar e ver o sol através dos montes, através da tempestade, através das dificuldades. Nós deveríamos ver esse sol, que simboliza a esperança de que dias melhores, mais calmos, sempre vêm depois da refrega. Então, é por aí que a gente precisa de analisar a nossa vida. Para que nós venhamos a seguir a receita para ter uma vida de qualidade, uma vida feliz mesmo, aqui a começar no planeta, nós precisamos de querer avançar em entendimento, nós precisamos do estudo, nós precisamos da reflexão, nós precisamos de voltar muitas vezes para dentro, de análise do nosso comportamento, de ver e entender a vida que estamos levando, como ela está sendo, como ela poderia ser se agíssemos de uma forma diferenciada. Então nós precisamos de fazer esse jogo de raciocínio aí. E Jesus
quando veio, ele só disse: confie em mim e vão. Certo? Quem quiser alcançar o reino de Deus, vendo tudo que tem, e segue, carrega a sua cruz. Muitas vezes nós achamos a cruz muito pesada, né? Então, a gente quer sempre dar um jeito de aliviar o peso da nossa cruz. A gente sempre acha que ela está muito pesada. E isso é desesperança, falta de confiança em Deus e em Jesus. E até mesmo no nosso potencial de reverter a situação, de superar os nossos próprios limites, os limites que apresentam em nossa frente. Então nós precisamos de confiar na providência divina que nunca falta com ninguém, com nenhum de nós, em nenhum momento. E quando a gente age assim, nós vamos caminhando para o entendimento de seguir essa receita de vida, que é uma receita segura e que realmente vai nos dessedentar, nos alimentar. Nós vamos conseguindo aos poucos romper essa nossa caminhada. Muitas vezes o caminho é íngreme, temos que escalar montanhas de dificuldades. As forças precisam ser redobradas. Muitas vezes nós temos que adentrar por caminhos que, mesmo que a gente não esteja visualizando lá na frente o final na nossa caminhada, mas nós precisamos de entender que caminhar é preciso, com cuidado, mas que nós precisamos de confiar que não estamos seguindo sozinhos nunca, que nós estamos sempre sob a tutela de Jesus Cristo e sob a companhia dos bons espíritos, Deus velando por todos nós acima de todos. Com esse entendimento, nós vamos, apreciando o roteiro de luz do Mestre, entendendo este roteiro, que é essa proposta. O roteiro de luz é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo para nós aqui na Terra. E Jesus apresenta o seu roteiro de luz ao mundo, a todos nós. Quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o nosso condutor. Ele veio exemplificar para nós, mostrar que é possível, mesmo em meio às dificuldades e às intempéries da vida, prosseguir dentro de um roteiro. Jesus seguia um roteiro também, que é o roteiro maior de Deus, que é o nosso Pai. É o Verbo que se fez luz entre nós. Está lá em Hebreus. Então, Jesus também diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os simples, os humildes de coração. Então, gente, segundo Gandhi, se tudo na humanidade se perdesse de conhecimento e apenas restasse as bem-aventuranças do Cristo, nós já teríamos material suficiente para nos reerguer moralmente, para caminhar com segurança nessa estrada evolutiva. Somente isso. E quando Jesus fala: vós sois o sal da terra, vós sois Deus, olha só, vós sois deuses, não significa que vamos chegar na condição de Deus e superar Deus.
mas que nós somos perfectíveis. Somos filhos dele, somos perfectíveis. E vamos nos tornar perfeitos. E essa perfeição, ela é infinita. Não é? Quando ele diz que vós sois o sal da terra, nós temos que entender que o sal é o tempero, é aquilo que realça o tempero, o gosto, o sabor das coisas. E nós precisamos ser esse sal, não para salgar as coisas, para ficar com excesso de sal? Com excessos de toda ordem, fazendo com que o outro não perceba o sabor da verdade, das palavras, dos ensinamentos. Que nós não sejamos aqueles chatos que ficam somente vendo pontos negativos onde nós deveríamos ver apenas a verdade, de modo simples. Aí entra o fanatismo, de todas as formas, principalmente o religioso, né? E a indiferença que a gente tem em relação aos outros que pensam diferente daquilo que a gente consegue pensar e entender. Então, o sal, ele realça o sabor, ele desperta o apetite, a vontade do alimento. O sal material que nós usamos na nossa cozinha. Mas quando nós passamos a ser esse sal que dá esse tempero, é um tempero. O sal também é um tempero. Realça sabor. Então, quando nós assimilamos essas verdades, deixamos esses conhecimentos adentrar em nós, modificar um pouco o nosso coração, o nosso sentimento, que a gente vai alargando a forma de ver e de compreender as coisas na vida, entende principalmente a posição em que cada um está nessa estrada evolutiva, não tem erro, não tem encrenca, não tem briga, não tem dissidência, porque cada um vai despertar para essas verdades no momento certo. E esse momento vai depender da pessoa, o tempo, não é? Porque ele está sob a tutela de Deus. E a responsabilidade é dele. O que nós podemos fazer é colaborar, ensinar, partilhar, compartilhar, dar exemplo. Ser bom, ser amoroso, ser franco, ser caridoso. Ser franco, sem ser sem educação. Que a gente tem o direito, podemos falar qualquer coisa, mas desde que a gente não use aquilo que a gente conhece para poder humilhar nem ofender as pessoas, não é? Então vamos caminhando mais para frente. Jesus, lá naquele período mesmo, junto com o colégio apostolar, ele disse: me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, né? Que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não o conhece. Não vê porque ele é imaterial, espiritual. Esse Espírito da verdade aqui simboliza, não é? Uma pleiade de espíritos que já avançaram, que estão no topo da evolução, que são os co-criadores no plano maior junto a Deus, dos quais Jesus é um deles e preside a ele. Está na doutrina espírita, está lá no Obras Póstumas da Allan Kardec, né? Então, naquele momento, não havia como Jesus fazer esta exposição, porque o momento ainda era de infância espiritual, não havia amadurecimento para um entendimento adequado. E as verdades, elas vêm sendo ministradas de tempos em tempos, de acordo com a largueza de compreensão
dos encarnados no planeta Terra. Não é? Muito bem. Então, lá na Gênesis, no capítulo 15, está escrito, ó, isso aqui vem provar para nós a superioridade da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certos casos, os encarnados, na medida das suas forças. Que espírito ao demais ousaria insuflar os próprios pensamentos e encarregar de transmitir? Quem é que pode ensinar alguma coisa para o Cristo? De repente a gente até fala, né, que alguma civilização, os hindus, os essênios, Jesus ficou com eles para aprender. Jesus sabia tudo. Jesus não veio aqui aprender com ninguém, não é? Então, Jesus veio aqui para ensinar, para transmitir ensinamentos, para exemplificar, não é? Então, se algum influxo estranho ele recebia, se algo, né, Jesus recebia, só poderia ser por parte de Deus. Aí sim, né? Segundo a definição dada por um Espírito, ele era o médium de Deus porque ele era um intérprete do pensamento divino. Aí ele era intérprete, mas ele não precisava ser canal, né? Nós somos usados como canais para mensagens, para fazer alguma coisa. Esse não era o caso de Jesus, né? Ele era um intérprete direto do pensamento divino. Então vamos caminhar mais. E há 163 anos veio, né, o Espiritismo, que é uma outra promessa cumprida, que mais tarde eu enviarei o Consolador prometido para relembrar aquilo que foi esquecido, para expandir os conhecimentos, não é? Então, olha ele dizendo, vem como antigamente entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, vinde a mim todos vós que sofreis. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curar. São trechos, né, dos tópicos do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, onde o Espírito de verdade, né, que é Jesus, veio trazer para nós, meus irmãos. Então, Allan Kardec foi também um apóstolo da fé. Assim como Jesus foi o intérprete do pensamento de Deus, né, vários outros o foram em relação a Jesus, intérpretes, né, dessa mensagem divina passada primeiro por Jesus Cristo, nos mais variados continentes, nas mais variadas filosofias, formas de pensar, cumprindo a missão entre os mais variados povos, sem violentar a consciência de ninguém. Todos esses foram os apóstolos da fé. E Allan Kardec não foi diferente, não é? Aquele livro, Cartas e Crônicas, escrito pelo irmão X, psicografado pelo Chico, né? Tem uma mensagem lá lindíssima que conta, que narra de uma reunião feita no mundo espiritual, né? E que lá se encontrava representantes de todas as religiões, de todo pensamento, né, religioso, entre eles Allan Kardec, Leon Denis, até o Napoleão Bonaparte estava lá. Então, né, eis-te à frente do apóstolo da fé que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Então, o Espiritismo deveria vir para descortinar, né, levantar mais uma pontinha do véu sobre algumas coisas que não ficaram muito bem compreendidas lá atrás. Não porque não foram bem explicadas, mas
pela incapacidade de assimilar essas mensagens na profundeza naquele período da evolução humana, né? Então, essa frase aqui, ó, ela foi dita para o Napoleão. Nesse momento, Napoleão cai de joelhos diante da figura de Allan Kardec, né? E lá no Obras Póstumas, na página 307, ó, ao te escolher, olha o que os Espíritos estão dizendo ali, ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques, porque não foi fácil trazer a doutrina espírita materializada, porque a doutrina é dos espíritos, mas o Allan Kardec foi aquele elemento preparado, intérprete do pensamento de Jesus Cristo, e que veio para colocar em bases, materializar o pensamento dos espíritos, nessa nova doutrina, não é? Então, precisaria ter muita fé, precisaria ter muita disposição para poder seguir até mesmo doente como ele, sem mesmo, até faltando-lhe as forças, muito doente, sendo criticado, achincalhado, sendo perseguido espiritualmente também, passando as maiores agruras, né? Mas não deixou, né, de cumprir aquilo que ele prometera a Jesus Cristo. E o roteiro de luz, né, a proposta de Jesus, encontra-se com a receita de vida, que era o Espiritismo surgente. Porque não há melhor receita para a nossa vida do que seguir o roteiro de luz do Mestre Jesus. A doutrina espírita não veio destruir nada daquilo que foi dito, como Jesus também não, quando aqui veio trazer as suas verdades. De forma alguma, ele desfez do trabalho de todos os outros profetas, né, que foram os intérpretes divinos também, em cada um no seu momento. Mas era necessário que Jesus fizesse uma intervenção novamente, porque as pessoas já estavam frias, o conhecimento avançava, a indiferença graçava no meio das cátedras, né? Então, naquele momento, era por bem que os Espíritos lançassem, né, as bases dessa nova doutrina, e o Kardec foi o materializador de tudo isso, né, meus irmãos? Imortalidade da alma. Com o surgimento da doutrina espírita, nós vemos aí a morte da morte. Matou-se a morte. Não existe morte, existe a transformação. Os elementos que se agregaram para formar a matéria voltam ao seu estado original para o todo e são aproveitados para outras coisas. E nós continuamos sendo nós mesmos, fora do corpo material, numa outra dimensão, continuando trabalhos, continuando estudos, aprimorando, se preparando para novas experiências no mundo carnal, não é? Então, com o advento do Espiritismo, nós temos a celebração da vida eterna, que Jesus veio dizer para nós, não é? Que continua, e vemos o decreto da morte, que passa a ser, no dizer do Espírito André Luiz, um sopro renovador. Então, a desencarnação é um sopro renovador. Tira-se essa vestimenta carnal, não é? E nós voltamos para a pátria de origem espiritual, onde nós vamos nos renovar espiritualmente, não é? E o progresso é uma constante na nossa vida, nessa estrada evolutiva. Tudo progride, tudo muda, nada está parado, nada está estático. E nós também não podemos permanecer estáticos. Nas mesmas posições, nas mesmas falas, no mesmo procedimento, na mesma forma de agir. Nós precisamos de reflexionar, não é?
Lá na questão 783 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: o desenvolvimento da humanidade segue uma marcha lenta e progressiva, sempre aquela marcha lenta e progressiva? Os Espíritos dizem que existe o progresso regular que resulta das coisas. O que significa isso? Faz parte da lei natural. Então as coisas vão seguindo o seu curso, igualzinho a água. Contorna um obstáculo aqui, contorna uma árvore ali, uma pedra maior, e a água vai prosseguindo, não é? Então é isso mesmo. Mas quando o povo não avança, começa a parar muito, entreter muito com outras coisas que não são boas e começa a se perder espiritualmente, Deus, né? Muito depressa Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E nós estamos nesse período, que é o período de regeneração. Chacoalhar. Imaginemos-nos em cima de uma peneira. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que não é nosso, que não nos pertence, tem que ir abaixo. Tem que sair de nós. Nós precisamos de dar espaço em nós, na nossa tela mental, de novos conhecimentos, de coisas que nos tragam felicidade, que nos impulsionam a essa marcha evolutiva. Não sozinhos, sempre pensando nas outras pessoas também. Né? Com o surgimento da doutrina espírita, dá-se a continuidade do trabalho que Jesus fez quando veio à Terra. Consolar as pessoas e dizer às pessoas que para o reino de Deus não é necessário coisas materiais, mas sim transformação espiritual. É a fé, é o desenvolvimento das virtudes, é a prática do bem, é a caridade feita. São essas coisas aí que vão pesar a nosso favor. Nada mais. Nós não precisamos ter muito para entender essas coisas. E nem precisamos de toda a riqueza do mundo para ser feliz. Tem tanta gente que tem tanto e é tão infeliz. Não é assim? Então, a mensagem de Jesus, ela é um afago divino. É como se fosse um afago de Deus em nós, a cada palavra do Cristo, a cada ensinamento dele, nos animando o espírito. Nós somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai, Ele é o grande providenciador, Ele nada deixa faltar às suas criaturas. O Pai não é rancoroso e vingativo, o Pai é bom, bondoso, é justo e amoroso. Precisamos desse entendimento de Deus. E a mensagem espírita, ela é o esclarecimento dessas coisas, acerca do aproveitamento do tempo. Os Espíritos vivem nos dizendo: aproveitem bem o tempo passa rápido, a vida é tão efêmera, trabalhemos, estudemos, façamos todo o bem que se possa fazer, porque quando nós chegarmos no mundo dos Espíritos, lá seremos felizes de acordo com aquilo que nós tivermos feito, de acordo com a consciência tranquila do dever bem cumprido. Coisas simples assim. Nós não vamos nos ver em dificuldades no mundo espiritual, não é? E o Allan Kardec fala que o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Se a gente ainda depende de coisas materiais para poder ser feliz, a gente precisa rever esse conceito. Porque nós temos um quesinho de inferioridade ainda. Em algum momento da lição a gente não entendeu. E a gente precisa de rever essa lição aí, esses conceitos aí. Né? Lá no Obras Póstumas, né? Com o surgimento do Espiritismo, olha o que a mensagem que foi ditada lá. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias,
como também a vida prática das nações, ao unirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a proposta do Kardec ali, a forma com que ele colocou os ensinamentos dos Espíritos é um traçado, né, de alta moral prática do ponto de vista de interesses gerais, dos interesses sociais, que nós vivemos numa sociedade não isolados, e dos interesses religiosos também. Hoje nós estamos vendo aí a ciência comprovando coisas que há 163 anos, quando se diz, né? Porque a doutrina espírita, ela não pode haver nela algo que esteja em dissonância com a ciência, que a ciência não possa comprovar. Senão, ela tem os 3 aspectos, senão está faltando alguma coisa aí, não é? Vamos ver mais. Né? Lá na Gênesis, no capítulo 1, o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revelam tudo quanto Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensinamento cristão, aqueles pontos obscuros que por interesses imediatistas, aqueles que se acharam donos, se apropriaram dos conhecimentos de Jesus, fizeram as modificações devidas, né? De tal sorte que aqueles para quem era ininteligível em certas partes do Evangelho, ou parecia inadmissível, as compreendem hoje, sem dificuldade, com o auxílio dessa doutrina. Vê melhor o seu alcance e pode distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece melhor, já não é simplesmente um filósofo, ele é o Messias divino. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral de quê? Do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então vocês estão vendo como que o pensamento do Criador, ele vem sendo trazido para a humanidade. Veio Jesus, o grande intérprete desse pensamento, e Jesus com os seus apóstolos. A gente acha que apóstolos é só os 12, né? Os apóstolos da doutrina dele, aqueles que vieram executar, que trazer ensinamentos, esclarecer, que vieram chamar a atenção do mundo para que despertasse, porque viria mais tarde novas propostas. São todos missionários, não importa quem sejam eles, não é? Então, até que essa pleiade de espíritos viessem através, né, sob o comando do Cristo, trazer essa nova doutrina que coloca essa verdade de uma forma tão clara, tão tranquila para nós, sem cobrar muito, sem exigir coisas que nós não tenhamos condições de fazer, né? A doutrina fala da vida futura, não é? Fala ou não fala? Opa, Fala. com certeza. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei, e o segundo é o qual? Qual que é o segundo? É o advento do quê? O advento do Espiritismo. Advento do Cristo. Do Cristo. Não é? Advento de Jesus Cristo. Falando desse advento de nosso Senhor. Não é? E mais tarde veio o advento do Espiritismo. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável. Gente, muitas vezes a pessoa questiona assim: o mundo é dos espertos. Para que eu vou querer melhorar, ser bom, ser honesto, fazer tudo certinho, sendo que a maioria não faz? Sendo que quem não faz está se dando bem só por aqui, né? Mas está se dando muito mal em outros aspectos que depois vai chorar por isso, não é? Se a gente não tem uma ideia clara e precisa do futuro, da vida futura, dessa imortalidade, nós não vamos querer
nos esforçar por melhorar. Então, quando o Evangelho vem falar para nós dessa vida futura aí, né? É uma verdadeira revolução no espírito humano. Por quê? Nós vamos passar a ter cuidado de moralizar as nossas ações, não é? Por quê? Eu terei vidas mais ou menos tranquilas ou não, de acordo com aquilo que eu estou fazendo agora, no meu presente. Não é assim? O Espiritismo, tal qual os ensinamentos de Jesus, vai oportunizar os homens, né, a ter uma vivência pacífica, possível, operosa, né? Porque para os homens em particular é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada, ou seja, de nós mesmos, individuais, e pública, de nós em relação às outras pessoas. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. A humanidade hoje quer ser religiosa e para a igreja, né? Rezar, louvar e fica só nisso. Conhecer as verdades não nos garante felicidade. Nos propicia novos entendimentos, comportamentos, novas frentes de trabalho, novo fazer diferente, para que a gente possa construir um mundo diferente e também passar a ser diferente. Não é assim? Muito bem. E o Espiritismo é o cristianismo, a Rede Viva, que eu falei lá no início. A opinião geral manifesta hoje uma tendência de acentuada de voltar às ideias fundamentais da igreja primitiva. Né? Não adianta palacetes suntuosos. O amor de Cristo está ali no coração daquelas pessoas que estão ali. Jesus está próximo a nós. Como é que nós vamos medir se Jesus está próximo ou não de nós? Pelo bem que nós estamos fazendo. Se nós somos coerentes, se nós somos tolerantes, se nós somos compreensivos, se nós somos pacíficos, fraternos, devotados, se nós somos amorosos, se nós somos caridosos, certo? Porque Jesus, ele será encontrado sempre junto com a dificuldade, com a necessidade, com a doença, com o sofrimento. É lá onde tem o sofrimento que ele está. Então Jesus não está localizado em nenhuma instituição, mas ele está no coração e nas ações daqueles que conhecem seus ensinamentos, daqueles que estão se esforçando para assimilar a sua proposta, né? E se esforçando para seguir a receita de vida que o Espiritismo, né, numa extensão do trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo, vem fazendo para todos nós. Né? Então nós temos aqui o Mestre e o Apóstolo, o Espírito da Verdade, né? O próprio Cristo à frente do trabalho de esclarecimento e evangelização da humanidade. Né? Não podeis imaginar quanto me sinto orgulhoso de distribuir a cada um de vós os elogios e o encorajamento que o Espírito de Verdade, nosso bem-amado Mestre, ficou claro agora? O Espírito de Verdade, nosso bem-amado Mestre, ordenou que conferisse as vossas piedosas cores. O Espírito Erasto falando isso. Olha aqui, ó. A gente tem uma raiva dessa palavra aí, né? Espírita tem a mania de falar que não pode elogiar ninguém. Porque se elogiar vai ficar perdido, que o orgulho dele vai subir a cabeça. Não. A gente tem que entender o seguinte: elogio é uma coisa, agora puxação de saco é outra. Não é? Elogiar é estimular. Nossa, você foi muito bem, parabéns. O indivíduo, ele vai se lembrar disso quando for realizar outras coisas, e ele vai dar o melhor dele para que ele continue sempre sendo melhor. Agora, o duro é quando, ao invés de dizer a verdade, a gente sabe que não é bom aquilo e fica
alimentando ilusões nas pessoas de que é uma coisa que na realidade não é, impede o outro de crescer, e ele faz aquilo porque ele tem interesses próprios ali por detrás daquela bajulação. Então elogiar não é bajular, elogiar, né, até os espíritos superiores assim fazem, né? E lá na Obras Póstumas, né, está escrito lá: conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do mestre de todos nós, ou seja, a pleiade de espíritos junto com Jesus Cristo, que te protege de modo muito particular. Essa fala é para Kardec. E nós também somos protegidos de modo muito particular, meus irmãos, tá? Nós somos. Por quê? Porque primeiro que nós somos filhos de Deus, tal qual Jesus, e Ele nos ama, como ama o Cristo. E assim como Cristo cresceu nas lutas encarnatórias e está lá no topo, que hoje é o intérprete do pensamento divino, nós também vamos chegar lá. E é para isso que Jesus veio, esteve conosco. E para isso que mais tarde Ele trouxe agora o Espiritismo, para dar mais clareza ainda àquilo que Ele veio nos ensinar. Então, caríssimos irmãos, por isso que Jesus, não é um roteiro de luz para nós. E o Espiritismo é a receita divina. Oportuniza e facilita nós aproveitarmos todas as condições da vida que a gente tem para crescer e fazer crescer as pessoas que estão conosco. Então essa foi a minha reflexão da noite aí. Lógico que eu não esgotei o assunto, e é um convite a cada coisa que a gente fala ou traz, de estimular os irmãos a ler e a pesquisar, né, para largar os conhecimentos aí em torno da proposta de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, tá? Fiquem com Deus. Sim, obrigado.